Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais essa reunião dos membros do corpo de Cristo. Graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos. É sempre um prazer me reunir aqui através desse canal, através do YouTube. Graça e paz a todos. E amados, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento desse evangelho e que venham adorar a Deus somente em espírito e verdade, e que abandone as suas sinagogas, que abandone os homens, e que venha adorar a Deus só em espírito e em verdade. Então, abençoados, vamos dar sequência aqui à nossa mensagem, da qual nós iniciamos ontem, e da qual tem como tema graça, a verdade que os evangélicos rejeitam. Hoje nós vamos aqui para a parte 2, e espero que vocês tenham entendido ontem alguma coisa. Eu abri somente 2 Tessalonicenses 2, do 7 até o 12, e eu li e te expliquei, né? Falando do iníquo, falando do filho da perdição, falando do anticristo que já veio, que o teu pastor te engana e que como eu já falei, eles botam tudo para o futuro e fazem uma verdadeira bagunça. Uma hora o anticristo é um, outra hora é outro, outra hora outro, e eles vão mentindo, te enganando, né, inventando coisas e com o intuito somente de te roubar, te enganar, te escravizar e se tornarem vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, entende, abençoado? E assim sucessivamente. Para isso é que serve esse sistema desgraçado, amaldiçoado, chamado de sistema evangélico e todos os outros. Então, e para chamar Deus de mentiroso principalmente. Então, olha, eu vou ler hoje aqui Jeremias 9, vou ler do 1 até o 6, te explicando que toda a Bíblia já foi cumprida e que não é para você praticar nada a não ser crer na obra de papai que ele fez em 7 dias. E que aqui é Jeremias, né? Do qual o Deus de Israel, como eu já preguei, falou através dos profetas, depois falou através do Filho, e hoje fala através do Evangelho, que é o poder de Deus e que o ladrão chamado pastor não prega. Eles dizem que o poder de Deus está neles, que só eles têm acesso a Deus. Esse monte de ladrão. Então, eu vou ler para vocês aqui, isso daqui é uma profecia que já se cumpriu, mas que hoje, levando para os dias de hoje, é totalmente atualizado e é a cara dessa maldita religião que está aí fora. É a cara do religioso. Entendeu, abençoado? Olha, Jeremias 9:1, presta atenção. O profeta falando, o profeta Isaías, a lei e os profetas vigoraram somente até João Batista. Não existe mais profeta, não existe mais pastor. E existe o que, Lira? Um monte de ladrão, roubando em nome de Deus. Entendeu, abençoado? Só, mais nada. Então, olha, Jeremias 9:1.
Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Lembrando que isso aqui é Jeremias, né? E que esse povo aqui se refere ao povo de Israel. 2. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. 3. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Abençoado, isso daqui é a cara dessa maldita religião que está aí, né, em que as pessoas, eles não conhecem a Deus. Nenhum evangélico, abençoado, nenhum católico, nenhum religioso conhece a Deus, abençoado. Que Deus, o Deus Espírito, o Deus da Bíblia, o Deus que já fez todas as coisas, o Deus que governa o mundo inteiro com a palavra do seu poder. Nenhum religioso conhece esse Deus. Nenhum evangélico conhece esse Deus. E qual é o Deus que eles conhecem, Lira? O Deus do pastor, o Deus da religião, o Deus da doutrina de homem, esse Deus miserável, esse Deus pobre, esse Deus que é escravo do pastor, junto com vocês, evangélico. Um Deus que não fez nada e só vai fazer se o pastor mandar. E o pastor só manda se tu der dinheiro, abençoado. Olha, curvam-se como se fosse o seu arco. Olha, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Abençoado, o que tem aí fora é mentira, é engano. Um cão guloso desse aí dizer que o devorador é o diabo, isso é um desgraçado mentiroso, que curva essa boca podre dele só para mentira, para te roubar, falando essa língua dele que não existe. Falando, te ameaçando desse diabo, desse demônio e desse satanás que também não existe, que é tudo mentira, é tudo engano. Eles curvam a sua língua, como se fosse o seu arco, mas para a mentira, para te enganar, para te roubar em nome de Deus, abençoado. Isso é a realidade que vocês não conseguem ver. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem na terra, mas não para a verdade. Esse desgraçado, esse monte de feiticeiro, esse monte de ladrão chamado pastor, eles se fortalecem, mas é para a mentira. Eles pedem dinheiro em nome de Deus, né? Usam o nome de Deus para tomar dinheiro do povo. É isso que vocês não conseguem ver. Porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Abençoado, falando desse ladrão, né, chamado pastor, e eu queria fazer uma pergunta para os herdeiros desse monte de ladrão que está aí fora. Será
que não existe um herdeiro desse ladrão que seja um eleito de Deus, abençoado. Porque o eleito de Deus, abençoado, ele não aceita viver contra Deus. Ele não aceita esse monte de Satanás aí que está aí fora, como se dizendo representante de Deus aqui na terra. Então, eu pergunto para vocês de macumba chamada igreja, que na verdade é uma empresa para roubar, igreja grande, igreja pequena, igreja média, empresas que tem como ladrão o chamado pastor presidente. Vocês que são filhos desse monte de ladrão, não tem nenhum de vocês que sejam eleitos de Deus, que chegue para esse teu Satanás aí e chame ele também de ladrão, e que não aceite essa herança, que é roubo em nome de Deus, abençoado. Será que não tem, abençoado? Será que tu não está vendo que esse teu pai não trabalha, ele só rouba e usa o nome de Deus para roubar, e que está rico e que compra emissora de rádio, de televisão, vive nos Estados Unidos, vive aí em nome de Deus roubando as pessoas que já não tem nada. Abençoado, R$600 que o governo tá, esse teu pai, esse teu ladrão, chamado pastor, bispo, apóstolo, esse teu pai ladrão, ele cobra 10% das pessoas, que você que vai herdar esse dinheiro imundo, esse dinheiro sujo. Será que não tem nenhum de vocês que seja um eleito de Deus? Será que não tem? Será que filho de peixinho filho de ladrão é ladrão também? Então, abençoado, 4, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. 5, cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentira, cansam-se de praticar a iniquidade. Então, te lembrando que isso daqui se refere ao povo de Israel, e que hoje está muito pior. Milhares e milhares de anos já se passaram, e que as pessoas como escravo e esses cães como ladrão, a maioria, 99% da chamada igreja não conhecem Deus, e que aceitam as mentiras, mas quando chega a verdade, eles dizem que é heresia. E que, meu amado, o Evangelho diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Como é que você quer que tenha um mundo bom, se as pessoas se reúnem para chamar Deus de mentiroso, servindo a criatura no lugar do Criador, e que não recebem o Cristo ressuscitado, que não recebe a graça de Deus, um favor imerecido, do qual é para você viver somente por fé na obra dele. Não é para você ter obra, abençoado. Não é para você fazer nada. Não é para tu ter macumba chamada igreja. Não é para tu ter ladrão chamado pastor. Não é para tu ter cão guloso de saia. Não é. Por quê? Porque é para você servir somente a Deus, em espírito e verdade, abençoado, crendo no que ele já fez. Então, aqui no 6, ele diz, vivem no meio da falsidade. Olha, isso é a cara dos evangélicos.
Isso é a cara dos católicos. Isso daqui é a cara da religião, abençoado. Vive no meio da falsidade. Não entenderam ainda que religião é um sistema montado para roubar, para enganar e para botar vocês contra Deus, dizendo que Deus não fez nada, mandando tu esperar o que você já tem, abençoado. A obra de papai, abençoado, uma vez por todas, foi feita, foi executada em 7 dias, abençoado. É para tu viver por fé nisso. O justo viverá por fé. Fé é somente você crer que a palavra de Deus é eficaz e penetra. Ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes e penetra no teu íntimo, separando juntas e medulas. O que é isso, Lira? Abençoado, a palavra de Deus é eficaz. Eu sei que vocês não sabem de nada. O teu pastor, o teu teólogo sabe menos. Mas o que quer dizer eficaz? O que quer dizer doutores teólogos, doutores ladrão chamado pastor? O que quer dizer doutores teólogos de saia? O que quer dizer eficaz? O que é? O que quer dizer a palavra de Deus é eficaz? O que é? Vocês não sabem, mas eu vou te ensinar, doutor. Olha, tu tá com dor de cabeça, né? Tu toma um comprimido para passar a dor de cabeça. Então passa. Passou a dor de cabeça. O que acontece? Doutor, esse comprimido que tu tomou, ele é eficaz. Você tomou o comprimido, não precisou de mais nada. Você ficou bom. Você parou com dor de cabeça. Então, lá em Hebreus, diz que a palavra de Deus eu vou ler até aqui, com licença aí, Hebreus, eu vou te ensinar, tá, doutor teólogo, o que significa eficaz, e ensinar para esses mentirosos, esse monte de ladrão chamado pastor, o que é eficaz. E para vocês evangélicos e para vocês católicos, eu vou ensinar para vocês o que significa eficaz, do qual eu já falei do comprimido. O comprimido para dor de cabeça. Tu tomou, passou, não precisou de nada, só do comprimido. Então, olha, Hebreus 12:4. Hebreus, deixa eu ver aqui. Então, né, a palavra de Deus é eficaz e é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes e que separa juntas e medulha, né? Então, se aqui está dizendo que a palavra de Deus é eficaz, né? Então, para que pastor? Para que igreja? Para que comer pão? Para que comer suco? Para quê? Para quê? Não é eficaz? Abençoado, se a palavra de Deus não é eficaz, abençoado, se não é eficaz, então precisa de outra coisa. Mas aqui, olha, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Para vocês é morta.
é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração, do entendimento. Então, se a palavra de Deus é eficaz, né, doutor? Não precisa da tua macumba. Se só a palavra de Deus está dizendo que é eficaz, não precisa de nada. É para você crer, não é para tu ter nada. Isso é que é ser eficaz. Quando você diz que crê em Deus e tem a tua igreja, tem o teu ladrão, come pão, come suco, dá dinheiro, sobe monte, desce monte, não é eficaz, abençoado, está dependendo de você. Se você não fizer essas coisas, você entende que você não está agradando a Deus. E, abençoado, cai do cavalo, não tem nada a fazer, ele já fez tudo, é só para você crer. Nada é nosso, tudo é dele, inclusive nós. Simples assim. Vivem no meio da falsidade, isso aqui é para vocês, ó. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então vocês vivem no meio desses ladrão aí, né? Tu vive no meio da tua religião, da tua igreja, da qual Deus disse que nunca entrou e que não entra, né? E que você se recusa a conhecer o Deus da Bíblia. Quando a gente apresenta, quando a gente mostra, você diz que tudo é heresia. Entendeu, abençoado? Então, 21 minutos. Eu vou ler para você aqui, bem rapidinho, Atos, né? Lembrando que o tema da mensagem aqui é graça. O que é graça, Lira? Um favor imerecido. Graça foi o mistério que estava oculto de todas as gerações, e que Deus, pela sua soberania, ele resolveu a revelar a Paulo o mistério que estava oculto de todas as gerações. E qual era o mistério? Viver por fé, né? É a revelação de que Deus, ele já fez todas as coisas, e que você é para crer somente, e que só quem vai crer são os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? O que aceita Jesus? Não, isso daí é o engano do teu ladrão. Ninguém aceita Jesus. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Mas, Lira, antes da fundação do mundo, eu, o Chiquinho, eu não existia. Deus não é teu pai, abençoado. Deus é pai dos espíritos. Por isso que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Você não é filho de Deus. Você, o Chiquinho, você é filho da dona Chiquinha com o teu pai, o seu Chiquinho. Aí eles transaram e saiu você, abençoado. Não tem nada a ver com Deus. Isso daí é uma junção homem e mulher. Esse Chiquinho que aceitou Jesus, que foi enganado. Entendeu, abençoado? Simples assim, abençoado. Que vocês não aceitam. Vocês só aceitam macumba. Vocês só aceitam pular no mistério. Vocês só aceitam falar uma macumba do qual o teu ladrão diz que está falando em línguas. Falar em línguas é idiomas. Você tem que entrar no curso. Entendeu? De quê? De português, de inglês, de francês, de alemão. Entendeu, abençoadinho? Atos 26, 10, 24 minutos. Vou ler e vou explicar bem rápido. Paulo falando dos seus atos, preste atenção. Paulo falando, Paulo dando um depoimento discursando perante um rei chamado Agripa, tá? Isso no tempo de Paulo, na geração do Paulo, antes do ano 70,
Então, ele tá dizendo para o rei Agripa, dizendo o procedimento dele antes da graça de Deus e falando o que aconteceu com ele. Olha, presta atenção, tá? Atos 26, 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Então, preste atenção. Vocês sabem, né, que a história de Paulo, ele era um cão guloso. Paulo, antes de cair do cavalo, Paulo era um perseguidor da igreja de Deus. Exatamente o que faz toda a religião de hoje. Perseguem a Deus. Eles perseguem os filhos de Deus. E que não são todos. Tem muitas pessoas dentro da religião que não tem nada a ver com Deus, que não é filho de Deus, mas que existem várias pessoas que é um eleito de Deus e que estão no engano, que estão aí na religião evangélica e católica, sendo enganado. E que Paulo, ele era um deles. Olha, muitas vezes os castiguei. Então, como você vê, né? Paulo fala aqui que ele recebia a autorização dos principais sacerdotes. Quem eram os principais sacerdotes? Os presidentes das sinagogas. O cão guloso presidente, que se chama o pastor. A autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos. Quem são os santos? Ele está se referindo aos eleitos de Deus. Santo. E contra estes, os filhos de Deus, dava o meu voto quando os matava. Então, Paulo, ele até concedia, né, concordava com a morte dos filhos de Deus. Esse é Paulo. Esse foi Paulo, que estava numa obra da carne, que não tinha um entendimento, e que em nome da religião, Paulo concordava até em eles lá, os doutores, os pastor presidente, matar as pessoas. Entende, abençoado? Então ele diz aqui no 11, olha, muitas vezes, até o 14, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Você sabe o que é blasfemar? Blasfemar é você dizer, olha, abençoado, Romanos 6,3, ou porventura ignorais que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Então o teu pastor diz assim, não aceite isso. Diga que isso daí é mentira. Isso é blasfemar. Isso é te obrigar a ser contra Deus. O batismo é do Espírito Santo, o teu pastor faz você dizer que é mentira e que o batismo é na água do teu pastor. Isso é blasfemar. Que Paulo fazia isso. Fazia com que as pessoas ficassem contra Deus, através de ameaças. Dizia, não é Messias. É para dizer que não é o Messias. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. 12. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Então, Paulo, né? Paulo era um religioso. Paulo era o hebreu dos hebreus, e que Paulo era o cara, era o doutor, era o teólogo. Sabia tudo, mas não tinha amor. Tinha ódio.
porque a religião só traz ódio. Você vê que você vai pregar para o crente e ele, além de blasfemar, dizer que é mentira, ele ainda diz: queima ele, Jesus, queima ele. Isso é ódio, abençoado. Isso é ódio. 12. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. 13. Ao meio-dia, ó rei. Aí vem, ó. Aí vem a conversão de Paulo. Ó, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, Paulo aqui, né, é o Cristo ressuscitado. Ele apareceu a Paulo e que Paulo caiu do cavalo. E que Paulo fez esses absurdos somente até o dia em que a graça chegou nele. E daí por diante, ele mesmo disse: a tua graça me basta. Então, Paulo aqui, eu vou ler para vocês, depois eu explico, tá? Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14, até o 16. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Olha, só fazer uma observação aqui, desmascarando esse ladrão, desmascarando esses cãólogos, né, que inventaram essa macumba, da qual ele diz que é uma língua do Espírito Santo, esses feiticeiros, esses macumbeiros. Sempre que Deus apareceu, por exemplo, a Maria falou no hebraico, na língua de Maria. Apareceu a José, falou no hebraico, na língua de José. Apareceu a Jeremias, falou no hebraico, na língua de Jeremias. Apareceu a Zacarias, falou no hebraico, na língua de Zacarias. Apareceu aos magos, falou no hebraico. Não existe essa macumba desse ladrão, abençoado. Sai desse engano, abençoado. Sai dessa mentira. Sai dessa feitiçaria. Cria vergonha na cara. Porque aqui ninguém está inventando nada. Abençoado. Lá em Pentecoste, quando Pedro falou, Deus permitiu que todas aquelas pessoas que estavam ali, de vários lugares, de línguas diferentes, né? Quando Pedro falou, eles entenderam em suas próprias línguas, no seu próprio idioma. Não tem nada a ver com a macumba desse ladrão. Tudo aí é mentira, abençoado. Então, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, né, essa palavra recalcitrar é rejeitar, é ficar contra, que é o que o teu ladrão faz, que é o que vocês fazem, vocês religiosos, evangélicos, católicos, todos, sem querer ou querendo, porque vocês não aceitam a verdade, e vocês vivem aí na operação do erro. Tudo que acontece aí é com a permissão de Deus, porque vocês rejeitaram a verdade e dão crédito à mentira. Então vocês estão na operação do erro. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí ele disse: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, aqui foi a convenção de Paulo ainda no judaísmo, e que o Cristo ressuscitado, o Filho, ainda na manifestação de Filho, ele ainda não tinha revelado a graça. Então, por isso que vocês não entendem, que Paulo se batizou, que Paulo batizava, que Paulo cortava cabelo, que Paulo dava o dízimo, que Paulo fazia tudo aquilo, ainda que o judaísmo estava em vigor, que era tudo sombra. Entende? Por quê? Porque Paulo se converteu ainda no judaísmo. Ainda não tinha conhecimento da graça. Entende? E que quando Paulo conheceu essa graça, aqueles que eram a favor de Paulo ficaram tudo contra, que é como nós. Quando nós estávamos na macumba desses ladrão, nós era bem visto de todo mundo. Era paz do Senhor, era esse irmão, é uma bênção, e tudo mais. E quando eu conheci a graça, e quando eu deixei de ter religião e passei a ser um homem em Cristo, o que foi que aconteceu? Todo mundo fica contra, abençoado. Todo mundo fica contra, porque não aceita. Somente Deus, abençoado, é que pode te revelar no teu espírito essa graça. Do contrário, você não vai entender. Mesmo porque você diz que tudo é mentira. Então, eu vou parar por aqui, em Atos 26, eu li até o 14, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da mente de Cristo. Graça e paz.